Olá, minhas irmãs queridas. Hoje nós vamos falar de Raabe, uma das 12 mulheres extraordinariamente comuns. Mateus 1, do versículo 5 e 6, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Quando Raabe aparece pela primeira vez no relato bíblico, ela é uma das personagens mais desagradáveis a que se tem acesso. Na verdade, ela é apresentada como uma prostituta chamada Raabe. Está relatado lá em Josué 2:1. Se você tivesse encontrado antes da grande virada em sua vida, você poderia tê-la descartado como uma pessoa totalmente perdida. Ela era uma mulher imoral, vivendo em uma cultura pagã, que era dedicada com fanatismo a tudo o que Deus abominava. Até a própria cultura estava prestes a ser julgada. Sua longa decadência rumo ao abismo da corrupção moral e espiritual tinha sido proposital e no momento era irreversível. Até onde sabemos, Raabe sempre foi uma participante intencional da depravação característica daquela civilização. Ela tinha lucros pessoais com o mal que permeava toda aquela cidade. No momento em que Deus tinha decretado a destruição completa de toda a cultura por causa da maldade extrema, por que Raabe não deveria também receber a recompensa pelo justo pecado intencional? Em tudo que se refere ao seu registro de vida, não há nenhuma qualidade redentora presente na vida de Raabe até aquele momento. Muito pelo contrário, ela estaria bem na parte inferior de uma hierarquia moral em uma cultura gentia que já era por si só totalmente corrompida e tão gravemente pagã como qualquer outra sociedade na história humana. Ela obtinha seu sustento a partir do apetite insaciável da depravação desenfreada, atendendo a apetites mais desagradáveis da verdadeira escória da sociedade. É difícil imaginar uma candidata mais improvável para a honra divina do que Raabe. Mesmo assim, em Hebreus 11:31, mesmo sendo identificada até mesmo nessa passagem como a prostituta Raabe, ela é citada especificamente pelo nome por causa da grandeza da sua fé e até aparece na genealogia de Cristo em Mateus 1. Extraordinária? Essa palavra é pouco quando se fala de Raabe. Vamos conhecer um pouco de Raabe? Raabe morava em Jericó no tempo de Josué. A casa dela não ficava em algum beco no fundo da cidade, mas situava-se no muro famoso. O muro deve ter sido uma edificação larga, certamente com espaço suficiente sobre ele para construção e para uma passarela ou até mesmo uma rua. Essa com certeza era uma localização privilegiada no valorizado bairro comercial. É justo pensar então que Raabe desfrutou de um sucesso financeiro fenomenal em seu negócio. Infelizmente, o seu negócio era a prostituição. Ela regularmente se vendia aos homens mais perversos daquela cidade, que já era perversa. Jericó fazia parte do reino dos amorreus, uma cultura violenta, totalmente depravada, completamente pagã, que era tão inclinada para o inferno na busca de todos os tipos de mal, que o próprio Deus os condenou a serem varridos da face da terra. A nação má alcançou o nível máximo de tolerância divina. Rabi então simbolizava a abominação da cultura dos amorreus no momento em que eles tinham chegado de forma coletiva ao acúmulo da maldade humana. Toda a sua vida tinha sido dedicada ao propósito profano da autossatisfação carnal. Seu sustento dependia totalmente do mal contrassensual. Ela tinha sido escravizada aos tipos mais diabólicos de paixões, na servidão do seu próprio pecado. Ela era refém de uma sociedade monstruosa que já estava sob uma sentença de condenação. Na verdade, estava marcada para a destruição eterna. Mas a graça divina redimiu e a libertou de tudo isso. O livro de Josué começa com os israelitas situando novamente a entrada de Canaã, dessa vez perto de Setim, a cerca de 12 quilômetros a leste do rio Jordão, quase na margem oposta a Jericó. Josué tinha sido nomeado líder sobre toda a nação no lugar de Moisés. O Senhor reforçou a coragem e a determinação de Josué com uma série de promessas. Josué preparou o povo para entrar na terra. Finalmente chegou o dia em que essa geração tinha esperado por toda a vida. Sabiamente, do mesmo modo que Moisés tinha feito anos antes, Josué enviou espias diante deles para coletar informações militares e estratégias sobre o que estava reservado para eles na outra margem do Jordão. Desta vez, no entanto, Josué somente enviou 2 homens dizendo: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. A Bíblia simplesmente diz: Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Portanto, Raabe é a primeira pessoa da terra prometida que a Bíblia nos apresenta.
Pela graciosa providência de Deus, ela se tornaria um dos elementos chaves do triunfo militar de Israel. Toda a sua vida, sua carreira, seu futuro seriam transformados pelo seu encontro surpresa com esses dois espias. É uma confluência improvável de forças para o bem. De um lado, uma mulher pagã solitária, cuja vida até aquele momento não tinha nenhum traço de heroísmo. Do outro, uma nação de refugiados itinerante por toda a vida. Viveram seus últimos 40 anos sob o olhar reprovador de Deus, por causa da desobediência dos seus pais. Porém, a colaboração dos espias com Raabe foi o início da queda de Jericó. A derrota de Jericó foi a primeira conquista dramática de uma das maiores campanhas militares da história. Jericó estava em um local estratégico, na abertura de dois caminhos vitais entre as montanhas circunvizinhas, um levando para o sudoeste rumo a Jerusalém e outro para o noroeste em direção a Ai. Não é à toa que Jericó estava tão bem fortificada. A tarefa dos espias era avaliar essas fortificações e dar um relatório a Josué. Tendo eles entrado na cidade, o lugar ideal para se hospedarem seria uma pousada ou uma casa de próprio muro. Desse local eles poderiam avaliar as defesas da cidade. Uma boa maneira de evitar levantar suspeitas ou atrair atenção indevida seria encontrar algum bairro sórdido, onde todos entenderiam a necessidade da distração. A busca deles levou a Raabe, uma meretriz, que era próspera o bastante para ter uma casa em uma parte privilegiada do muro. Essa seria uma situação ideal para os espias. Ela abriria a porta para eles sem fazer nenhuma pergunta sobre quem eles eram. No seu negócio, o sigilo máximo era essencial. Ela os recebia bem e os convidaria para entrar rapidamente, justamente como faziam com todos os seus clientes. Os espias israelitas, obviamente, não a procuraram para se aproveitarem dela, nem tinham propósitos imorais. Quem sabe tenha sido exatamente esse motivo que conquistou a confiança dela. Eles claramente não estavam ali para usar e abusar dela. Tinham um tratamento diferenciado de praticamente todos os homens que ali já tinham passado. Eles eram sérios, sóbrios, possivelmente a trataram com dignidade, paciência, com respeito, enquanto faziam seu reconhecimento cuidadoso. Sem dúvida, eles explicaram quem eles eram, o que significa que eles teriam falado alguma coisa sobre Deus. Na maior parte do tempo, eles cumpriram sua tarefa, possivelmente fazendo medidas do muro, registrando detalhes sobre os parapeitos e sobre a vista panorâmica. A casa de Raabe era perfeita para os seus propósitos. A posição proporcionava uma visão bem próxima do muro, o qual era a defesa principal da cidade. Mas o local também possibilitava uma fuga rápida, se fosse necessário. Certamente os muros da cidade eram feitos para afastar intrusos, mas uma pessoa dentro do muro com uma corda, com comprimento suficiente, poderia escapar facilmente. Os oficiais estavam alerta para os intrusos. Quem sabe alguém que os espiou pedir informação não os tenha denunciado, ou até mesmo sentinelas próximas à casa de Raabe notaram a presença e os reconheceram pelas roupas como israelita. Em todo caso, a presença deles rapidamente foi relatada para o rei de Jericó. As informações que eles receberam concluíam detalhes específicos sobre o lugar para qual os espias tinham ido. Então o rei enviou mensageiros para inspecionar a casa de Raabe. É neste momento que Raabe nos surpreende. Lembre-se, ela ganhava o seu sustento vendendo a si mesma para propósitos malignos. Ela poderia ter ganhado uma bela recompensa se tivesse entregado os espias, mas não fez isso. Ela os escondeu. Ela despistou os oficiais e salvou a vida dos dois espias, mesmo que isso tenha sido arriscado bastante. Obviamente, os representantes dos reis sabiam que os espiões tinham estado na casa dela. Quando não puderam encontrar nenhuma prova de que os homens tinham realmente deixado a cidade, eles provavelmente voltariam para interrogar Raabe novamente. Ela arriscou a própria vida quando protegeu esses estranhos. Sua expressão repentina de fé, portanto, não é somente inesperada. Ela parecia ir contra todos os instintos que normalmente motivariam uma mulher como Raabe. As ações de Raabe para proteger os espias incluíam contar uma mentira. Será que isso tem justificativa? Ao homenageá-la por sua fé, será que a Bíblia está tolerando o método dela? Não vejo necessidade de justificar a mentira de Raabe. Será que ela era necessária para um bem maior? Claro que não, não existe bem maior que a verdade, e a causa da verdade jamais pode ser servida de mentira. Com certeza, ele poderia ter salvo os espias e Raabe sem mentiras. Raabe não é aplaudida pela sua ética, ela é um exemplo de fé positiva. Nesse momento,
Sua fé tinha acabado de nascer, era fraca, precisava ser alimentada e desenvolvida. Seu conhecimento por Deus era pequeno. Ela deixa bem claro isso em Josué 2, do verso 9 ao 11, quando ela diz que sabia um pouquinho a respeito. Ela tinha ouvido falar das histórias do êxodo de Israel, mas é bem provável que ela nunca tivesse conhecido nenhum verdadeiro adorador de Deus até aquela noite. Com maior certeza, ela não tinha ideia do valor que ele dava à sinceridade. Entretanto, ela era fruto de uma cultura corrupta, que a ética praticamente não existia. Na sua sociedade, mentir era um modo de vida, especialmente em sua profissão. O modo que ela respondeu é simplesmente o que se esperava de uma pessoa que só estava começando a crer em meia circunstância. A questão é que a fé de Raabe, mesmo sem ser desenvolvida, imediatamente levou uma ação. Ela acolheu em paz os espias. Ela não somente os escondeu, mas também implicitamente abraçou a causa deles. Através disso, Raabe depositou todo o seu futuro nas mãos do seu Deus. E a prova da sua fé não foi a mentira que ela disse, mas sim o fato de que ele recolheu os emissários e os despediu para outro caminho. Ela poderia muito bem ter entregue eles por dinheiro. Não é a mentira que tornou suas ações recomendáveis, mas sim o fato de que ela rejeitou uma recompensa fácil e arriscou a própria vida apostando tudo no Deus de Israel. Nada além da fé poderia ter operado uma transformação tão instantânea no caráter de uma mulher como essa. O pensamento rápido de Raabe salvou os espias. A narrativa sugere que ela escondeu rapidamente os homens depois que os mensageiros dos reis tinham batido em sua porta e perguntando sobre eles. Ela ouviu o pedido e então levou os dois homens e os escondeu, antes de dar uma resposta. A rapidez e a astúcia do seu esquema para escondê-lo sugere que ela tinha experiência nesse tipo de coisa. Aparentemente, os talos de linho que Raabe havia arrumado no terraço estivera lá exatamente para isso, para o caso de uma esposa ciumenta vir procurar o seu cliente. Rabi também tinha uma corda comprida disponível. Não há dúvida de que ela tinha facilidade para fugas parecidas com essas anteriormente. O esconderijo certamente serviu dessa vez para uma causa nobre e santa. Possivelmente, os mensageiros do rei realizaram a busca na casa de Raabe rapidamente. Sem poder encontrar nada e nem os espias, eles partiram seguindo a pista falsa que os levou para outro caminho após o Val do Jordão. Depois de ter a certeza de que os mensageiros dos reis não voltariam para pegar os espias, ela voltou ao terraço para falar com os espias e ela lhe deu um testemunho explícito da fé que a motivou. Acompanhe o relato bíblico que está lá em Josué 2, do verso 8 ao 14. Parte B do versículo vai dizer: Raabe disse aos espias: Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que me pertence. Livre-me da morte. As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda. Observe que a fé de Raabe foi acompanhada pelo temor. Não há nada de errado nisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No caso de Raabe, o temor foi o que em parte motivou sua fé. Ela tinha ouvido falar sobre as provas poderosas da supremacia do Senhor sobre o Egito. Ela entendeu que foi o poder do Senhor e não simplesmente uma força militar que tinha triunfado sobre Seom e Og, dois reis temíveis dos amorreus. Ela provavelmente entendia algo a respeito da autoridade soberana de Deus sobre Israel a partir dos contos que relatavam os 40 anos no deserto. O medo que ela tinha era saudável. Ele a tinha convencido de que Deus era de fato o único Deus. O salmista escreveu: Anunciarão o poder dos teus feitos terríveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Salmo 145, verso 6. Esse é exatamente o tipo de testemunho que tinha levado Raabe a crer. Os espias fizeram o juramento de tratá-la com bondade quando conquistassem a terra, mas eles lhe deram uma condição. Ela tinha que pendurar o cordão vermelho na janela onde ela os desceu. Isso marcaria a casa dela diante de todo Israel, e todos dentro da casa poupariam quando a cidade fosse derrotada. A palavra hebraica para cordão no verso 18 é diferente para a corda, que está relatado no verso 15. Esse cordão se tratava de uma faixa de fios entrelaçados, usado para decoração.
A cor facilitaria a visualização desde a parte baixa do muro. Tanto a sua aparência como a sua função faziam lembrar o sinal vermelho do sangue derramado no batente das portas durante a primeira Páscoa. Muitos comentaristas acreditam que essa cor também seja um símbolo tipológico do sangue verdadeiro do Cordeiro Pascual. Talvez seja a mesma. Ela certamente serve um símbolo adequado do sangue de Cristo, que afasta a ira de Deus. Aos olhos de Raabe, no entanto, a importância do cordão escarlate não tinha nada de misterioso nem místico. Era um símbolo simples, conveniente, que podia marcar uma janela discreta, de modo que a sua casa seria facilmente diferenciada de todas as outras de Jericó. Depois de formalizar esse acordo para proteger a casa de Raabe e selar o compromisso com o juramento, os espias desceram secretamente na escuridão pela corda para o vale do lado de fora dos muros de Jericó. Raabe os aconselhou a se esconderem nas montanhas por 3 dias, até que o rei desistisse de buscá-los. E eles assim fizeram. A Bíblia diz: esses perseguidores procuravam ao longo de todo o caminho e não acharam ninguém. Quando os homens finalmente retornaram a Josué, o relatório foi bem diferente daquele que os 10 espias infiéis tinham apresentado a Moisés 40 anos atrás. Era exatamente o que Josué esperava ouvir. Sem dúvida, o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa, disseram os espias no verso 24. A maioria das pessoas conhece o relato da vitória milagrosa de Israel sobre Jericó. Raabe é um belo exemplo do poder transformador da fé. Apesar de ter poucas vantagens espirituais e pouco conhecimento da verdade, ela tinha um coração voltado para Deus. Ela arriscou sua própria vida, abandonou um modo de vida que não honrava a Deus e se afastou de tudo, exceto dos seus parentes mais próximos, que ela trouxe para a comunidade do povo de Deus junto com ela. A partir daquele dia, teve uma vida completamente diferente, como uma verdadeira heroína da fé. Ela tem um lugar de honra em Hebreus 11, junto de outros nomes notáveis daquela grande nuvem de testemunha que testificam sobre o poder salvador da fé. Depois do relato da destruição de Jericó, em Josué 6, o nome de Raabe nunca mais é mencionado no Antigo Testamento. Quando Josué observou que ela estava ainda morando em Israel, isso foi provavelmente muitos anos depois da queda de Jericó. Aparentemente, Raabe viveu em tranquilidade, dignidade e graça em meio ao povo de Deus. Ela tinha sido radicalmente transformada. Ela era e ainda é um símbolo vivo do efeito transformador da fé salvadora. Essa é a mensagem principal da sua vida. Na verdade, a passagem onde nos deparamos novamente com Raabe, nas páginas das Escrituras, encontra-se no Novo Testamento. Lá o seu nome é mencionado por 3 vezes. 2 delas a honram por sua fé fantástica. Ela é considerada o exemplo de fé tanto para homens como para mulheres. Tiago, em particular, cita seu caso para demonstrar que a fé produz ação. De fato, a fé de Raabe não ficou latente por muito tempo. Sua fé foi vista através do fruto de suas obras, antes mesmo dela ter a oportunidade de declará-la com sua boca. Tiago diz que a fé verdadeira é sempre assim, viva e frutífera. A fé sem obras, ela é morta. De morta, a fé de Raabe não tinha nada. No entanto, a ocorrência mais incrível do nome de Raabe no Novo Testamento é a primeira vez que ele aparece lá, bem na primeira página, no primeiro parágrafo do primeiro evangelho. Mateus começa o seu relato da vida de Cristo com uma genealogia longa, traçando toda a linhagem de Cristo desde a época de Abraão. O objetivo de Mateus, obviamente, é provar pelos antepassados de Cristo que ele reunia qualidades para ser a semente prometida de Abraão e que ele também era herdeiro legítimo do trono de Davi. Bem ali, na lista dos ancestrais de Jesus, encontramos de forma inesperada o nome de Raabe. Em Mateus 1, verso 5, vai dizer: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. É bem comum as mulheres serem mencionadas em genealogias hebraicas. Observe que o registro dos descendentes de Adão em Gênesis 5 omite qualquer referência às suas filhas. Mesmo assim, Mateus menciona 5 mulheres e todas elas são notáveis: Tamar, Raabe, Rute, Betseba, Maria. Pelo menos 3 delas eram gentias.
3 delas eram desonradas por causa do seu próprio pecado. Na verdade, todas elas, por várias razões, sabiam que eram ser uma pessoa marginalizada ou ter alguma desonra ou alguma estigma associada à sua reputação. Essas mulheres relatadas na genealogia de Jesus, elas são exemplificadas da seguinte forma. Tamar era uma mulher cananeia, cujo marido tinha morrido, deixando-a sem filhos. Ela se disfarçou de prostituta, seduziu seu próprio sogro Judá para ter filho. De modo interessante, um cordão vermelho também faz parte da história trágica de Tamar. Está relatado lá em Gênesis, capítulo 38, do verso 13 ao 30. Já conhecemos Raabe, inclusive a vergonha do seu passado sórdido. Ruth, que conheceremos logo em seguida, era da nação moabita, um povo geralmente desprezado em Israel. Betseba, de quem Mateus não menciona o nome, mas simplesmente se refere à mulher de Urias, cometeu adultério com o rei Davi. Maria, é claro, passou pela desonra de uma gravidez fora do casamento. Coletivamente, elas exemplificam como Deus é capaz de operar todas as coisas para o bem. Sob uma perspectiva humana, toda a genealogia é variada, com pessoas proscritas, exemplos de fracasso. As mulheres, em particular, destacam como um escândalo enfeitava boa parte da linhagem messiânica. Era cheia de estrangeiros, pessoas marginalizadas. Mesmo assim, todos eles ainda encontraram lugar no plano de Deus para trazer seu filho ao mundo. O tema do escândalo na linhagem de Cristo não era um acidente. A mensagem do Evangelho também é um escândalo público, simplesmente uma loucura, uma vergonha para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Afinal, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Raabe era a verdadeira personificação desse princípio. Esse é o motivo pelo qual o Novo Testamento várias vezes a menciona como exemplo na vida real do fruto da fé salvadora. Ela é uma lembrança viva de que até o pior dos pecadores pode ser redimido pela graça divina através da fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é o dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus. Raabe não foi redimida por causa da obra que ela fez, tampouco obteve o favor do Senhor por alguma obra. Lembre-se que até o que ela fez de certo, que foi hospedar os espias, foi manchado moralmente pelo modo como foi feito. Ela mentiu. Raabe não serve para nós como exemplo de obras humanas. Ela não é uma lição de como podemos melhorar através do desenvolvimento pessoal. Ela é um lembrete de que Deus, por sua graça, pode redimir até mesmo a vida mais horrível. Alguns rabinos defendiam que o termo hebraico que parece com a palavra prostituta significava alimentar. Quem sabe Raabe tenha sido dona de uma pousada ou uma anfitriã. Mas, na verdade, a palavra real só tem um único sentido, prostituta. Esse é um entendimento inquestionável por séculos. Nem nos textos gregos de Hebreus e de Tiago, a palavra usada para descrever Raabe é pernê, que significa prostituta. Observe que esse termo vem da mesma raiz de pornografia em português, que tem conotações igualmente negativas moralmente. Esta ideia de higienizar o histórico de Raabe ressurge com alguns clérigos extremamente sensíveis. Charles Spurgeon, o pregador batista mais conhecido em Londres no final do século XIX, respondeu da seguinte forma: essa mulher não era mais que uma mera anfitriã, mas era uma verdadeira meretriz. Tenho por mim que nada além de um espírito averso à livre graça poderia levar um comentarista a negar o pecado dela. Se retirarmos o estigma do pecado, retiraremos com ele a necessidade da graça. Raabe é extraordinária. Essa palavra é pouco quando se fala de Raabe. Sua transformação, sua dedicação a um Deus que ela quis conhecer, só aumenta a glória da graça divina. Que possamos ter aprendido com Raabe e que ela possa fazer parte das mulheres que será a nossa referência de vida, sabendo que Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. No próximo capítulo, logo em seguida, vamos falar sobre Ruth. Esteja conosco nesse próximo capítulo, com certeza. Ruth, um exemplo de lealdade e amor.